Se todo o material com o qual o homem trabalha falasse, era tanta história para ser contada. Os materiais são um espelho da história. Tanto que vários períodos da nossa história têm nome do material usado na época. Idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro. É mole? Sabe, ainda outro dia eu estava pensando, a nossa era industrial podia se chamar idade do ferro fundido ou idade do aço. Pois se eles são os materiais mais utilizados no mundo da mecânica, é na construção civil, é na indústria elétrica também. Pode conferir, você vai encontrar o ferro fundido e o aço fazendo bonito. Agora, sabe aonde eles vão fazer bonito hoje? Aqui na nossa teleaula de materiais. Você vai ver de onde vem a matéria-prima dos automóveis e da maior parte dos eletrodomésticos. Vai ver como evoluiu a utilização dos metais na nossa história e vai conhecer a composição química de alguns deles. Você vai ver também como é o processo de preparação para transformar os minérios em matéria-prima da indústria. Você vai ver um pouco da história da indústria, meu camarada. Você vai ver do que é capaz a curiosidade humana quando encontra pela frente as jazidas de metal. Pela frente não, que as jazidas de metal estão aqui embaixo, na crosta terrestre. O que é que o ferro Gusa tem? Como é que o homem conseguiu dominar tanta tecnologia para minerar, beneficiar e melhorar as propriedades dos metais que ele usou e ainda usa cada vez mais na indústria? Você não acha que era uma boa para mim e para o Edgar, que estamos estudando mecânica, que temos o sonho de um dia construir um kart, conhecer mais a fundo a história e as características da nossa principal matéria-prima, que são os metais? Tô certa ou tô errada? Você tá certa, Nilson, você tá certa. Ed, que surpresa. Eu achei que você ia dizer que era perda de tempo, sei lá, qualquer coisa assim. Não, coisíssima nenhuma. Eu acho super importante a gente conhecer a história das coisas. Assim a gente fica sabendo o porquê que assim ficou assim. Sim. Como assim? Isso é uma coisa que a gente vai ver nessa fita aqui, ó. Oba, você conseguiu! Consegui sim. Uma cópia da fita daquela reportagem lá na TV, ó. Legal. O nosso programa hoje vai mostrar 10 mil anos de história. Você vai ver uma reportagem especial sobre a descoberta, exploração e industrialização dos metais. Começando pelo metal mais cobiçado na história da humanidade. Ele mesmo, o ouro. O ouro sempre chamou a atenção do homem pelo brilho, desde quando começou a ser usado há 8 mil anos antes de Cristo. É um metal nobre, porque é encontrado em estado puro na natureza. Ele não precisa ser beneficiado. O ouro é fácil de trabalhar. Ele transmite energia com facilidade. Não é duro e não tem muita resistência mecânica. Agora, como o ouro é muito dúctil, ele não serve para fazer ferramentas. Agora, como matéria-prima para ferramentas, o primeiro metal a ser usado pelo homem foi o cobre. O cobre começou a ser usado há 4 mil anos atrás. Os primeiros artesãos descobriram que ele era maleável, mas ficava mais duro quando era martelado por outra ferramenta. Tá vendo? O cobre faz o gênero bate que eu gosto. Os artesãos daquela época descobriram que o cobre era muito fácil de soldar. Acidentalmente, como acontece na maioria das grandes descobertas do homem, descobriram que o cobre se liga facilmente a outros metais. E no caso, foi a liga de cobre com estanho que deu origem ao bronze. Quer dizer que o bronze é uma liga de cobre. Só que o bronze é mais duro que o cobre. Isso mesmo. Agora, será que ela não vai falar do ferro, que é o que mais interessa pra gente? Acontece que o ferro só veio a ser usado pelo homem muito tempo depois, por volta do ano de 1500 a.C. O ferro é um elemento fácil de encontrar na crosta terrestre, mas difícil de processar. Não é fácil mesmo processar ferro, hein? Hoje em dia até que não é muito complicado. Mas há 1500 anos devia ser um abacaxi produzir peças de ferro. 1000 anos antes de Cristo foram construídos os primeiros fornos de redução direta. Toda essa tecnologia antecedeu o processamento de ferro fundido, que só seria desenvolvido no século XIX.
Com o desenvolvimento do alto forno e o descobrimento do processo de diminuição do carbono do ferro gusa, foi possível produzir o ferro fundido e o aço. Mesmo com o desenvolvimento da produção de outros metais, como o alumínio, por exemplo, o ferro ainda é o metal mais importante para a indústria até hoje. Espero que essa pequena reportagem histórica tenha sido útil para que você possa entender melhor sobre a produção de metais. Espero que essa história de metais seja bem clara para você, porque eu, mesmo tendo passado a minha vida inteira ao lado deles, de vez em quando tenho lá as minhas dúvidas. E quando eu tenho dúvidas, eu gosto de dar uma olhada no dicionário. Quer ver só? A própria palavra metal pode dar uma dica para a gente. Vamos ver. Ah, está aqui. Está aqui, metal em estado sólido. Metal em estado sólido é um material de estrutura cristalina formada de elementos químicos de carga positiva. A gente viu estrutura cristalina na última teleaula. As propriedades do metal são a dureza, a resistência mecânica, a plasticidade, a condutividade térmica e elétrica. E aí? Deu pra pegar a história? Ah, até que deu. Só que eu ainda tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre o ferro fundido e o aço, hein? Agora ela me pegou. Eu vou mostrar pra você a diferença entre o ferro fundido e o aço, pra você nunca mais esquecer. Para o material metálico ser ferroso, ele tem que ter o ferro como principal elemento na sua composição. Quando a quantidade de carbono presente nesse material metálico ficar entre 2 e 4,5%, aí você tem o ferro fundido. Agora, quando essa quantidade de carbono ficar abaixo de 2%, aí você tem o aço. Deu para entender? Hoje em dia a gente encontra ferro fundido e aço em tudo quanto é lugar. Você só não vai topar com esse tipo de material na natureza. Tudo que você vai encontrar nesse mundão de Deus, e isso se você tiver uma picareta por perto, é minério de ferro, que é como uma pedra, e que deve ser processado antes de poder ser transformado em ferro fundido ou aço, entendeu? Em outras palavras, quer dizer, alguns metais são puros como o ouro e a platina, enquanto outros só aparecem misturados com outros elementos, sob a forma de minérios. Essa é que é a história. Peraí. Tem uma história que eu gostaria de entender melhor. Os metais, eles podem estar puros na natureza, certo? Certo, Edgar. Ou na forma de minério, certo? Isso mesmo. E o Brasil tem reservas de minério de ferro abertas, sabia? As grandes concentrações de minério de ferro são chamadas jazidas. O Brasil tem grandes jazidas de minério de ferro. A nossa produção de minério de ferro abastece as siderúrgicas brasileiras e é exportada para muitos países do mundo. Tudo bem, mas em qualquer lugar do mundo, esse minério de ferro tem que ser preparado para servir como matéria-prima do alto forno, né? Tá, mas eu ouvi dizer que o alto forno não aceita minérios de ferro em pedaços muito pequenos. E que hoje em dia boa parte do minério que o Brasil produz vem assim, em pedaços pequenos. Então, mas foi por isso que desenvolveram técnicas como a sinterização e a pelotização. E você, já ouviu falar? Na sinterização nós misturamos finos de minério, de calcário e de coque. Essa mistura é alimentada numa esteira metálica, formando uma camada. Essa camada, ao passar sob um forno de ignição, é levada a temperaturas para início da combustão do coque. A partir do forno de ignição, uma grande quantidade de ar é passada por essa mistura, ocasionando a queima de todo o combustível. Essa queima gera uma quantidade de calor suficiente para aglomerar os finos de minério, formando blocos de sinter. Daí o nome de processo de sinterização. Esses blocos de sinter são quebrados, resfriados, peneirados e enviados para o alto forno. Existe também um outro processo chamado de pelotização. Na pelotização, o minério é moído bem fininho e depois é umedecido para formar um aglomerado. Essa mistura vai para um tambor, onde gira, até formar umas pelotas. Daí o nome pelotização.
Depois as pelotas vão para a secagem e de lá para a queima, para ficarem bem resistentes. Esses processos de sinterização e pelotização é que beneficiam o minério. E depois desse beneficiamento... Então, agora deixa eu ver o que vem depois. Ah, chegou onde eu queria. O minério vai para o forno para se transformar em ferro gusa. E o gusa é a matéria-prima do aço e do ferro fundido, certo? Certo. Mas a produção do gusa tem técnicas especiais que você vai aprender na próxima aula. Por enquanto, você fica com a revisão da nossa teleaula de hoje. Até a próxima. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como os metais têm uma grande importância na história do homem. Viu como se processa o minério nos fornos e viu que o ferro é extraído de jazidas, depois passa pelo beneficiamento, por processos como a sinterização e a pelotização, para então ser produzido o ferro gusa, que é a matéria-prima do ferro fundido e do aço. Então, deu para aprender bastante coisa sobre a produção do ferro, não deu? Eu continuo aqui aprendendo a cada dia. E eu tenho certeza que você vai aprender muito mais ainda. Até mais! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.